Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 3, Instruções dos Espíritos, Mundos de Expiações e de Provas, itens 13, 14 e 15. Então vamos lá. Mundos de expiações e de provas. Que vos direi dos mundos de expiação que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência, num grande número dos seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova que já viveram e que realizaram certo progresso. Mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados. Vêm, em seguida, as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão da sua obstinação no mal, e porque eram uma causa de perturbação para os bons. Foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados, e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade e sentem mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí, esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que se desenvolve a uma só vez, as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, vamos começar o nosso estudo, convidando o nosso irmão Adriano Passos para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo de hoje. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Então, vamos agradecer por mais essa oportunidade de aprendizado, elevando nossos pensamentos ao nosso amado Pai, ao nosso bom Jesus, para que, através do nosso estudo de hoje, nós possamos garimpar situações que possam nos modificar para o bem,
nos modificar para podermos fazer a Terra um mundo melhor, um mundo de regeneração. Há muitas moradas na casa do Pai, de meu Pai, né? De nosso Pai. A gente tem que recordar uma coisa. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi confeccionado e lançado mais ou menos em 1889. Mais ou menos por aí. Vamos? 59. Então, de lá para cá, nós temos bastante tempo, né? E aqui fala, hoje na leitura, que no final do milênio nós estaríamos fazendo uma certa mudança. Isso tem nas obras complementares. Mas aqui, no estudo de hoje, fala que recebemos muitos estrangeiros. Esses estrangeiros que vieram, principalmente naquela época da Revolução Francesa, Iluminismo, naquela parte toda ali, tinham muitos ainda seres encarnados de outros planetas que estavam aqui em modo de expiação, para poder fazer elevar o nosso planeta. Nós, depois desse tempo aí, vamos colocar mais ou menos 200 anos, não dá isso não, mas vamos colocar assim 200 anos. O que aconteceu nesse período? Muitos do que aqui já estavam se elevaram e estão fazendo a nossa evolução em todos os sentidos. Se a gente observar o que tem sido colocado de tecnologia, de ciência, saúde, né, tratamentos, descobertas de outras galáxias, descobertas no nosso próprio mundo, né? No nosso próprio sistema, a gente vai ver que está sendo trago já por não só dos encarnados que aqui são natos, ou seja, que nasceram primitivamente aqui, lá naquela época da Terra primitiva e veio evoluindo. O que eu estou querendo dizer com isso? Estamos evoluindo. E dentro dessa evolução, nós estamos perto, muito perto da regeneração. E do final da transição, chegando na regeneração. E com isso, essa mudança que vai ocorrer no planeta, que nós já estamos percebendo pela quantidade de efeitos que estamos vivendo, doenças, terremotos, maremotos, guerras, isso não é de hoje, mas a gente está vendo isso agora de uma forma diferente. Muitas mudanças, e isso faz parte da nossa evolução. Por quê? Com isso, muitos de nós que aqui estamos desencarnam, vão para outros orbes para poder fazer um estágio e voltar para cá e dar mais andamento na nossa evolução. Outros vão para poder já ir para mundos mais primitivos. Então, o que acontece? Nós fomos doutrinados por religiões, por impérios,
que falavam somente da Terra, que éramos inclusive o centro do sistema solar, que o Sol e os outros planetas orbitavam em nosso lado. Quando teve os primeiros cientistas querendo mudar isso aí, foram condenados à morte. Muitos tiveram de abrir mão do conhecimento que estavam produzindo para não sucumbir numa guilhotina pela própria igreja. E hoje está aí, né? A ciência evoluiu tanto nesse período que está trazendo para nós. E não tem dúvida que temos outros e vários outros mundos de existência igual ao nosso. Não vou falar igual ao nosso em matéria densa, porque o nosso é um mundo muito denso ainda, menos denso que o mundo primitivo, que somos, de acordo com a doutrina, né? Nós temos 5 espécies de mundo: primitivo, provas e expiações, regeneração, felizes e angelical. Então, dentro desses cinco gradações, né, de mundos, nós somos o segundo. E com essas mudanças que estão acontecendo, e a gente está enxergando isso, nós vamos passar para o terceiro tipo. Esses mundos que tem lá fora, muitos deles muito mais avançados que a gente, não tem essa matéria densa que nós somos. Por exemplo, vamos imaginar ali um mundo aqui pertinho, Marte, né, mais evoluído, com uma densidade menor. Nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos como é lá, nem com os nossos aparelhos. Eu só estou dando um exemplo. Isso acontece com Júpiter, que temos lá dentro do sistema solar, de acordo com a doutrina, vários livros, o planeta mais desenvolvido do sistema solar. Bom, aí, voltando lá para aquele período como se diz que éramos doutrinados como o centro do universo, os únicos filhos de Deus, né? E não é bem assim, que nós já sabemos. Por que foi feito tudo dessa forma? Porque era necessário que tínhamos naquela época a necessidade do medo para poder mudar, para sair daquela parte de primitivo para de provas e expiação, que foi uma evolução estupenda, marcada pela vinda de Jesus. Então, essa evolução que nós estamos vivenciando, que hoje estamos aqui na Terra, em evolução, ela depende de uma coisa, só de uma. E Jesus ensinou para a gente ela quando veio aqui. Muitos falam que essa coisinha que ele ensinou para a gente foi a última lá na cruz. Eu discordo um pouco. Ele fez isso o tempo inteiro que esteve aqui. Não foi só a caridade, foi o perdão. Através do perdão, nós conseguimos tudo. Para poder ter o perdão, nós somos caridosos. Para poder ter o perdão, nós somos amorosos. E por que o perdão? Jesus falou quando estava aqui ainda no nosso meio, para a gente poder perdoar os nossos adversários enquanto
estivéssemos aqui. Não tivesse passado ou para o mundo espiritual ou em outros mundos. Por que ele falou isso? Porque é mais fácil a gente pegar, perdoar enquanto está aqui do lado, do que na hora que aquele meu desafeto desencarnar e levou lá uma raiva contra a minha pessoa. O que vai acontecer? Lá ele vai estar em vantagem ou em desvantagem aqui. E vai começar uma perseguição ou dar continuidade a uma perseguição de milênios. Com o perdão, se a gente conseguir perdoar, nós temos que trabalhar isso, nós vamos deixar de perpetuar desavenças milenares, tornando a esfera a meu lado. Quanto mais eu perdoar, eu vou ter mais pessoas ao meu lado, sem desejar o mal para mim, e vou melhorando o ambiente e a terra regenerar com mais rapidez. Mas o que isso tem a ver com esses mundos, Adriano? Tem, porque é o seguinte, como eu falei mais no início, quem não evoluir agora, que é os últimos tempos, vai, e não tiver condições de seguir a Terra na regeneração, vai para mundos primitivos, ou então mundos de provas e expiações, para poder aprender lá, como está falando aqui no Evangelho, a moral, a caridade, o perdão, o amor. Então, quando Jesus fala que há muitas moradas na casa de meu Pai, é porque somos desiguais. Mesmo, vamos olhar aqui mesmo na Terra, como fala aqui, o que precisa mais falar para a gente, que aqui é um mundo de provas e expiações, sendo que a gente está vivendo isso todos os dias. Todos os dias nós levantamos e precisamos de perdoar uma pessoa que dá uma fechada na gente no carro, perdoar uma pessoa que fura a fila, perdoar uma pessoa que foi desagradável com a gente. Então, nós estamos o tempo inteiro aqui vivendo uma guerra interior com a gente. Porque lá atrás, e ainda nessa existência eu não perdoei. Isso é a nossa guerra. As guerras nascem, não é de olhar e falar assim, isso aqui eu não gostei dele, vou guerrear com ele. Não, isso já vem. Por que um governante vai querer invadir outro país, não só para tomar ali os bens daquela nação, mas ali, naqueles dois governantes, tem uma animosidade milenar. Isso não acontece à toa. Igualzinho nas nossas famílias. Quantos filhos e pais se desentendem durante uma encarnação inteirinha. Não se acertam nunca. Vai voltar de novo junto. Olha as diferenças de um lar para o outro. Uns estão bem esclarecidos, são bem de vida, outros menos esclarecidos e passam fome, não dão educação aos filhos, não são educados. Olha dentro do nosso próprio planeta a quantidade de pequenos mundos que existem de desigualdade, de falta de amor, de afeto, de conhecimento,
falta de doação. O maior amor é o perdão. O maior perdão é você dar o conhecimento e dar o que tem. Se a gente tem condição de ensinar alguma coisa, vamos ensinar. Mas, Adriano, eu não sei fazer nada. Você sabe rezar? Então vamos rezar para os irmãos que estão doentes, os que estão presos. Ah, Adriano, mas estão preso lá que ele está lá porque ele cometeu um assassinato com um membro da minha família. Eu não dou conta de rezar para ele. Pois é para esses também a gente tem que rezar e perdoar, para não continuar acontecendo essas coisas. Nós temos que rezar para aquele que nos humilha, nós temos que perdoá-lo. Aquele que passou a gente para trás em alguma coisa, que nos roubou de forma furtiva, né? Sem a gente saber, que depois que a gente caiu, eu falei assim, nossa, ele me passou a perna. Sabe para quê? Para poder continuar aqui. Porque se a gente não fizer isso, nos esforçarmos para poder melhorar e evoluir, nós não vamos continuar aqui, vamos para mundos inferiores. Alguns mundos primitivos. E se a gente ainda não perdoar e sofrer influenciação de um desencarnado que saiu daqui com raiva da gente por qualquer coisa, e ele começar a me obsediar e eu cair nessa obsessão, o que vai acontecer com nós dois? Não vamos acompanhar a nova terra que está vindo aí. E já estamos nas franjas da regeneração com tudo que está acontecendo, com essa quantidade de coisas que está desenvolvendo, de tecnologia, inteligência artificial. Eu já até falei aqui uma vez a respeito do livro Nosso Lar. Quase todo mundo já deve ter lido ou então visto algum dos dois filmes. Lá a gente não vê mecânico. Lá a gente não vê agricultor. Mas nós vemos médicos, enfermeiros, professores. Por que a gente não vê essas outras funções lá? Porque muita dessas outras funções é delegada à inteligência artificial. Uma coisa doida, né? Adriano está falando. Está viajando, né? Tô não. Porque lá precisa da dedicação de cada um que está lá para o próximo. Todos que chegam lá são acolhidos, tem enfermeira, tem médico. E o que é o livro Nosso Lar? É o espelho do mundo regenerado. É aquilo lá que a gente vai ser. Vamos ficar daquela forma. Uns cuidando dos outros. Os mais instruídos, instruindo os menos instruídos. Os mais sadios, cuidando dos mais doentes. Aqueles que chegam ainda com uma certa tribulação, que vão para aquelas macas, sendo cuidados por outros, que já passaram por aquilo ali. E lá naquele
meio, igualzinho aqui, ainda tem muitos daqueles que vieram de Capela, logo no início da nossa mudança de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, e até antes disso, para poder nos ensinar, que já poderiam ter voltado aos seus mundos, mas resolveram ficar. Ficar para poder ajudar a Terra. A afinidade que existe daquele povo de Capela. Capela é um sistema, tipo um sistema solar, uma constelação. E tem uma afinidade muito grande aqui, porque vieram para poder nos colonizar. Eles não chegaram aqui com um disco voador. Eles vieram encarnando aqui, naquele mundo primitivo. Por que eles vieram para cá? Porque Capela estava evoluindo. Esses espíritos que vieram para cá estavam em desarmonia com eles, tinham conhecimento, mas não tinham o amor, não tinham moral. Eles gostavam de fazer maldades. Então vieram para cá para quê? Para poder aprender através do conhecimento que nós não perdemos o nosso conhecimento. Nós sempre vamos agregando, fica guardado os arquétipos mentais. E eles vieram aqui com os arquétipos mentais deles, em espírito, encarnaram aqui e foram mudando a Terra. Hoje a ciência, através da ciência da arqueologia, descobre coisas fantásticas, monumentos, castelos feitos em pedra. Eu tenho certeza que alguém já viu isso aqui na internet. Com a pedra bordada, como se tivesse sido feita de massinha e depois deixou ele secar. Como que eles fizeram isso que não tinha aparelho para isso? A ciência ainda não tem essa resposta. Igual não tem essa, também não tem ainda uma coisa assim, certeza de como foi feitas as pirâmides. Como que veio esse conhecimento se não tivesse vindo de um outro povo que reencarnou aqui? Não tem condição. E aí, mais uma vez eu pergunto, como que a gente vai continuar acreditando em achar que Deus, com toda a sua inteligência infinita, com esse universo infinito, com toda essa beleza que tem aqui na Terra, ia fazer um planeta só habitável? Não tem jeito, gente. É ilógico. E ele criou primitivo todos eles. Todos eles. Deus não criou anjo. Deus não criou santo. Quem se transforma em anjo, em santo, somos nós, através da nossa disciplina, do nosso perdão, do nosso amor, da caridade e principalmente do autoconhecimento, do auto-perdão, da reforma íntima. Deus não vai chegar e colocar a mão na sua cabecinha como se fosse um passe. Pronto, virou anjo. Não é assim que funciona, gente. Então, todo
Jesus passou por todos os estágios. Acredito eu, pelo tanto que é avançado, capaz dele, eu tenho quase certeza que ele foi mais célere, né, para poder transformar-se num estado crístico. A gente está rastejando. Ele acelerou, mas ele não é natural da Terra e nem desse sistema. Ele é pai da Terra. Ele co-criou a Terra junto com outros espíritos evoluídos, com a permissão de Deus. Ele veio de outro orbe para cá, criou e hoje governa. E o amor dele é tanto por nós, irmãos dele, filhos dele, que veio aqui e falou assim: olha, você está curado pela sua fé. O que é isso? Pelo seu amor, pelo seu perdão. Quantas pessoas que nós temos nas histórias que nós lemos na Bíblia, nas histórias dos livros complementares da doutrina espírita, falando sobre pessoas que simplesmente encostou na veste dele e foi curado. Quem curou foi a pessoa que ela precisava de chegar ali perto dele, sentir a luz. Isso nós podemos fazer, todos nós. Uma pessoa que tem um coração bom, uma pessoa que conversa, dá bons conselhos, ficar perto dela é diferente. Você se sente bem. Se você está com dor de cabeça passa. Ao contrário daquela outra que vive xingando, reclamando, reclama do marido, reclama do filho, reclama da esposa, do trabalho, do trânsito, da saúde. Se você ficar perto de uma pessoa dessa, dor de cabeça, o suco começa a explodir. Nossa, tem que sair daqui. Carregado. A quantidade de espíritos que atendemos em reuniões mediúnicas que chegam arrependidos de não terem perdoado, sofrendo milênios em tribulação, revivendo o que fez com outras pessoas de maldade. E basta uma luzinha só, basta um fiapinho só de fé e de esperança para essa pessoa, para esse espírito ter condição de chegar numa reunião mediúnica e começar a entender que se ele não fizer e não mudar, ele vai continuar daquele jeito mais um milênio. Deus não vai colocar a sua mão abençoada em cima da nossa cabeça para poder mudar a gente, não. Quem tem que mudar a gente é a gente mesmo. Nós é que vamos definir para onde que nós vamos quando desencarnar. E a gente tem que começar isso agora. Nós temos 5 princípios básicos dentro do Espiritismo, que é crença em Deus, crença na imortalidade da alma, crença na comunicabilidade de espíritos, crença na pluralidade de existências dos espíritos
crença na pluralidade dos mundos. E tem dois ainda que eu coloquei: evolução dos espíritos e moral dos espíritos superiores. Então, esses 5 mais 2 ali, 7, se a gente pegar e observar dentro da doutrina espírita e dentro das outras religiões, todas elas têm. Só que a doutrina espírita ela te joga aqui, ó. A sua responsabilidade está aqui. Você faz se você quiser, mas você vai arcar com suas consequências. Você não sai ileso, porque a lei de Deus ela é observada para todos. Ele não coloca nada para poder falar assim, não, esse aqui eu não vou cobrar dele não. Uma que se ele fizesse isso, ele não estava sendo Deus, ele estava derrogando a própria lei. E ele, Deus, através dessa lei, igualzinho ele fez com o pessoal de Capela que veio para cá para nos ensinar a evoluir, ele coloca do castigo imposto pela lei o nosso aprendizado, a nossa mudança. É através da nossa mudança que a gente consegue evoluir. Ninguém entra numa escola, estuda e não vai ser nada. Se a pessoa evoluiu, se a pessoa estudou, ela vai ter alguma coisa. Ela vai fazer uma mudança, primeiro nela e depois no ambiente que ela está. Isso é assim com qualquer profissão, com qualquer aprendizado, em qualquer nível de aprendizado. O pessoal que trabalha na limpeza urbana, que a sociedade chama de lixeiro. Eu vi uma frase esses dias, né, na internet. Lixeiro não são eles, somos nós. Somos deseducados de julgar no chão. Deseducados de colocar de forma errada, condicionamento errado, para eles poderem recolher. Eles são limpeza. Então, cada um de nós aqui temos uma missão. A principal delas, nos fazer evoluir. A obrigação que eu tenho comigo mesmo e com Deus. E dentro dessa obrigação que eu tenho, dessa responsabilidade que eu tenho comigo perante Deus, se eu pensar em julgar uma pessoa que está fazendo alguma coisa, eu não estou tendo amor, nem estou fazendo caridade, muito menos perdoando. Quando a gente vê uma pessoa fazendo alguma coisa errada, nós não sabemos o que aquela pessoa está passando. Por incrível que pareça, aquilo ali que está acontecendo com ele é uma permissão de Deus. E acontece para poder mudá-lo. É igualzinho o pessoal que veio de Capela, veio para cá, né? Aí, vamos supor que naquela época tivesse alguns inteligentinhos e falaram assim, mas esse pessoal veio para cá, lá evoluiu, eles vieram para cá, julgamos. Mas se eles vieram para cá, porque eles não deram conta de ir para lá, eles vão ajudar aqui? Assim é. Mas quem foi que colocou eles aqui? Foi Deus. Então, é lógico que a pessoa que está fazendo a coisa errada tem que mudar. Mas a gente não pode julgar.
temos os nossos filhos, né, Adriano? Sim, tem. Os filhos nossos, nós temos que conduzi-los para o bom caminho, com bons ensinamentos, colocando numa vida de amor, de moral, de honestidade, responsáveis. Agora, se de tudo a gente não fizer isso, nós estamos pegando mais um débito para poder acertar. Mas se a gente fizer e eles não fizerem, como diz no Evangelho, não de hoje, mas no outro capítulo, cada um responde pelo próprio erro, tanto os filhos quanto os pais. E assim também é com as pessoas que estão do nosso lado. Nós que está fazendo a coisa errada, ao invés de julgar, dar a mão para poder ajudar, ao invés de apontar o dedo em riste, dê a mão, ajude. Ah, Adriano, mas ele não quis ajuda. Tá. Então, comece a fazer oração por ele. Independente de ser filho, independente de ser quem seja, a oração muda muita gente. A prova disso é Santo Agostinho. O tanto que a mãe dele rezou, até virar um expoente cristão. Temos exemplos dele de variadas formas nos nossos estudos. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. A vida dele, ele não foi o tempo inteiro o Santo Agostinho. Ele mudou. Então, todos nós, olhando a reencarnação, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, se a gente começar hoje a modificar os nossos pensamentos, as nossas ações para o bem, para o amor, para o perdão, nós já estamos no lucro. Porque nós sabemos, como bons espíritas, que a minha vida não acaba com a perca desse corpo. Eu sou um ser imortal, igualzinho todos vocês são. Então, a gente pensando nisso, a gente vai falar assim, tá, eu tenho que mudar agora para me não continuar sofrendo essas dificuldades todas, sofrendo essas dores todas, para poder amenizar os resgates de todos os débitos que eu tenho. Os resgates não são feitos só na dor, não. São muito mais feitos no amor. Nós é que somos cabeça dura. Olha lá o livro do Nosso Lar. Olha o livro Memórias de um Suicida. Aqueles que ficam na mansão lá de Maria, que acolhe todos os suicidas, os que trabalham lá naquela casa, não sei se é uma boa leitura também para ser feita, foram suicidas. Ingressaram lá naquela casa sendo cuidados e hoje cuidam. Olha o outro mundo que Deus tem. Casa de Maria, umbral. Umbral são quantos mundos ali dentro? Quantos tipos de umbral? E olha que nosso lar ainda está na faixa vibracional de umbral. Ainda não está naqueles mundos feliz e crístico. Então, os mundos que nós temos que estajar são muitos. Cabe a nós
a partir de hoje, começar a mudar para o bem, para o amor, para o perdão, para a gente não voltar, para ter que ensinar e viver milênios lá, nos mundos primitivos, nos mais primitivos de provas e expiações que estão começando agora. Cabe a nós fazer essa mudança, cabe a nós mudar. E para terminar, eu queria falar mais uma coisinha a respeito do perdão. Perdão é a maior caridade que tem. E todos nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Mas se a gente não fizer caridade, até com aqueles que nos odeiam, até com aqueles que eu já fiz alguma coisa de errada, porque nem sempre é assim, né? Eu faço alguma coisa errada, mas tem outro que faz alguma coisa comigo também. Então, o perdão, o auto-perdão e essa troca, se não tiver, não tem caridade. E aquele que não aceitar o perdão, ou então aquele que não te perdoar a partir do momento que você faz de tudo para poder resgatar o problema, nós não precisamos nos preocupar com isso. Ele vai acertar com Deus, não comigo. Obrigado a todos. Uma boa noite.